Alô, queridos! Vamos lá, mais uma parte, a sétima parte, sétimo encontro. Vamos terminar o conceito do porco-espinho e vamos entrar na parte da tecnologia. Vamos nessa. A Pickley Boves ilustra o que pode acontecer quando falta a uma empresa a disciplina necessária para se manter dentro dos três círculos. Inversamente, o que pode acontecer quando ela reconquista essa disciplina. As empresas feitas para vencer, em seu auge, seguiam um mantra muito simples: não vamos fazer nada que não esteja dentro do nosso conceito do porco-espinho. Não vamos nos aventurar em negócios que não tenham relação com ele. Não vamos fazer aquisições que não tenham relação com ele. Não vamos participar de joint ventures que não tenham relação com ele. Se não tiver a ver, não vamos fazer. E ponto final. Em contrapartida, detectamos que a falta de disciplina para se manter dentro dos três círculos foi um fator-chave no fracasso de quase todas as empresas do grupo de comparação direta. Cada uma delas, 1. Não teve a disciplina necessária para compreender os seus três círculos, ou 2. Não teve a disciplina necessária para se manter dentro dos três círculos. A RJ Reynolds é um caso clássico. Até a década de 1960, a empresa tinha um conceito simples e claro, baseado na ideia de ser a melhor empresa de cigarros dos Estados Unidos, posição, aliás, que ela deteve durante pelo menos 25 anos. Em 1964, porém, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos publicou o primeiro relatório que associava o fumo ao câncer, e a RJ Reynolds começou a diversificar fora do setor, como medida defensiva. É óbvio que todas as empresas de cigarros começaram também a diversificar naquela época e pela mesma razão, incluindo a Philip Morris. Mas as incursões da RJ Reynolds para fora de seus três círculos desafiavam toda e qualquer lógica. A empresa gastou quase um terço dos ativos totais da corporação, em 1970, para comprar uma empresa de contêineres e uma empresa de petróleo, respectivamente, a Silent e a Aminoil. A ideia era ganhar dinheiro invasando e transportando seu próprio petróleo. Bem, até que a ideia não era de todo má, mas que diabos aquilo tinha a ver com o conceito do porco-espinho da RJ Reynolds. Foi uma aquisição totalmente indisciplinada que acabou acontecendo, em parte, porque o fundador da Silent era amigo íntimo do presidente do conselho da RJ Reynolds. Depois de despejar mais de 2 bilhões de dólares na Silent, o investimento total quase se igualou ao patrimônio líquido da empresa. Finalmente, depois de depenar durante anos o negócio de cigarros para canalizar recursos para o negócio de embarque já totalmente afundado, a RJ Reynolds admitiu a derrota e vendeu a Silent. Um dos netos de Reynolds reclamou: veja só, esses caras são os melhores do mundo em fabricar e vender produtos à base de tabaco, mas o que é que eles sabem sobre navios e petróleo? Não estou preocupado com uma possível falência, só acho que eles parecem caipiras com dinheiro demais no bolso. Justiça seja feita, a Philip Morris também não teve uma trajetória perfeita de diversificação, como ficou claro no caso da fracassada compra da 7up. No entanto, num flagrante contraste com a RJ Reynolds, a Philip Morris demonstrou grande disciplina frente ao relatório de 1964 do Ministério da Saúde. Em vez de abandonar o seu conceito do porco-espinho, a Philip Morris o redefiniu em termos da construção de marcas globais no setor de bens de consumo não tão saudáveis: cigarros, cerveja, refrigerantes, café, chocolate, queijo industrializado, etc. A disciplina superior à média que a Philip Morris demonstrou, permanecendo dentro dos três círculos, é uma das principais razões por que os resultados das duas empresas divergiram tão radicalmente, após o relatório de 1964, apesar do fato de ambas terem enfrentado exatamente as mesmas oportunidades e ameaças inerentes ao seu setor. De 1964 a 1989, quando a RJ Reynolds desapareceu do mercado, em função de uma operação de compra especulativa, cada dólar investido na Philip Morris superou cada dólar investido na RJ Reynolds em mais de 4 vezes. Poucas empresas têm a disciplina necessária para descobrir o seu próprio conceito do porco-espinho, quanto mais para conseguir um crescimento constante dentro do próprio conceito. Elas não conseguem captar um paradoxo extremamente simples: quanto mais uma organização tiver a disciplina necessária para se manter dentro dos três círculos, maiores serão as oportunidades atraentes de crescimento e de contribuição. Na verdade, uma empresa excelente está muito mais propensa a morrer de indigestão por excesso de oportunidades do que de fome pela falta delas. Dessa forma, o desafio passa a ser a seleção, e não a criação, das oportunidades. Veja aquilo que eu venho trazendo, né? E eu sempre digo isso, independentemente do que você vai fazer, que você quer realizar, se tiver coerência, você vai realizar. Ah, eu quero vender 1 quilo de cocaína, você vai, 1 tonelada. Quero comprar 10 mil fuzis para entregar na favela tal, etc. Então, independentemente de o que você vai concretizar, se você seguir esse esquema, vai seguir, vai concretizar, causa e efeito. Grandes oportunidades. O simples fato de determinada oportunidade só aparecer uma vez na vida é irrelevante, se ela não se encaixar dentro dos três círculos. Essa noção de adesão obsessiva ao conceito do porco-espinho não diz respeito apenas ao portfólio das atividades estratégicas. Pode estar relacionada à sua forma de gerenciar e construir uma organização como um todo. A Nucor construiu seu sucesso em torno do conceito do porco-espinho de utilizar a cultura e a tecnologia para produzir aço. No cerne do conceito da Nucor estava a ideia de alinhar os interesses dos trabalhadores aos interesses da gerência e dos acionistas, por meio de uma meritocracia igualitária amplamente destituída de distinções de classe. Ken Iverson escreveu, em seu livro Blind Talk, de 1998. A desigualdade ainda corre solta na maioria das grandes corporações. Estou me referindo, agora, à desigualdade hierárquica que legitima e institucionaliza o princípio do nós, em oposição a eles. As pessoas que estão no topo da hierarquia concedem a si mesmas privilégios excessivos, ostentam esses privilégios na frente dos homens e mulheres que fazem realmente o trabalho árduo, e depois se perguntam por que os empregados não se comovem diante das exortações da gerência para cortar custos e incrementar a lucratividade. Quando penso nos milhões de dólares gastos pela cúpula da hierarquia gerencial em esforços para motivar pessoas que são continuamente derrotadas por essa mesma hierarquia, a única coisa que consigo fazer é sacudir a cabeça, em sinal de perplexidade. Quando entrevistamos Ken Iverson, ele nos disse que quase 100% do sucesso da Nucor se devia à sua capacidade de traduzir o seu conceito simples numa ação disciplinada coerente com ele.
A Nucor se transformou numa empresa de 3,5 bilhões de dólares, citada entre as 500 mais da Fortune, com apenas 4 níveis gerenciais e uma equipe corporativa com menos de 25 pessoas, executivo, financeiro, secretaria e todo o pessoal apinhada num escritório alugado, do tamanho de um pequeno consultório dentário. Uma mobília barata e de gosto duvidoso adornava o lobby, que por sua vez não era muito maior do que um quarto de vestir. Em vez de terem um restaurante executivo, os executivos da empresa recepcionavam as autoridades no Fio de Janeiro, uma lanchonete que ficava do outro lado da rua. Os 3 ciclos da Nucor, de 1970 a 1995. Os executivos não tinham direito a benefícios melhores do que os dos operários do chão de fábrica. Na verdade, os executivos tinham menos privilégios. Por exemplo, todos os trabalhadores, mas não os executivos, tinham direito de receber $2.000 anuais por filho, para custear até 4 anos de instrução superior. Em um incidente, um homem procurou Marvin Pullman e disse: "Tenho 9 filhos. Você está me dizendo que vai pagar 4 anos de estudo, faculdade, colégio, o que for para cada um dos meus filhos?" Pullman sentiu. Sim, era exatamente o que iria acontecer. O homem simplesmente sentou e chorou, contou ele. Nunca vou esquecer aquilo. Sintetizou, naquele momento, muito do que estávamos tentando fazer. Sempre que a Nucor tinha um resultado muito lucrativo em determinado ano, todos na empresa também tinham um ano lucrativo. Os trabalhadores da Nucor se tornaram tão bem pagos que uma das mulheres comentou com o marido: "Se você for demitido da Nucor, eu me divórcio de você." Mas quando a empresa enfrentava dificuldades, todos, desde o topo até a base, sofriam. Mas quem estava no topo sofria ainda mais. Durante a recessão de 1982, por exemplo, o salário dos trabalhadores caiu 25%, o dos gerentes, 60%, e o do CEO, 75%. A Nucor deu passos extraordinários para manter à distância as distinções de classe que acabam se infiltrando na maioria das organizações. Os nomes de todos os 7.000 empregados apareceram no relatório anual, não apenas os dos gerentes e executivos. Todos, com exceção dos supervisores de segurança e dos visitantes, usavam capacetes da mesma cor. A cor dos capacetes pode parecer detalhe banal, mas agitou todo mundo. Alguns encarregados reclamaram, porque os capacetes de cor diferente os identificavam como superiores na hierarquia, um importante símbolo de status, que eles podiam exibir no vidro traseiro do carro ou da caminhonete. A resposta da Nucor foi organizar uma série de fóruns para debater o seguinte ponto: na Nucor, o seu status e autoridade vem de sua capacidade de liderança, e não da sua posição. Se você não gosta disso, quer dizer, se você realmente sente que precisa da distinção de classe e bem, então a Nucor não é o lugar certo para você. Em contrapartida, enquanto a sede da Nucor era do tamanho de um consultório dentário, a Bethlehem Steel construiu um complexo de escritórios de 21 andares, para abrigar sua equipe executiva. O prédio foi planejado mais em forma de cruz do que de retângulo, o que encareceu o projeto para acomodar o grande número de vice-presidentes que precisavam de salas de canto. Os vice-presidentes tinham de ter janelas em 2 direções, e nós fizemos o projeto a partir dessa exigência, explicou um executivo da Bethlehem. Em seu livro Crisis em Bethlehem, John Stromeyer detalha uma cultura tão diametralmente oposta à da Nucor quanto se possa imaginar. O autor descreve uma frota de aviões corporativos, usados até para levar os filhos dos executivos para a universidade ou para retiros nos fins de semana. Descreve também um campo de golfe executivo de classe mundial, com 18 buracos, um exclusivo clube campestre, reformado com dinheiro da Bethlehem, e até como o nível do executivo determinava prioridade no uso do chuveiro, no clube. Chegamos à conclusão que os executivos da Bethlehem consideravam que o principal objetivo de sua atividade era a perpetuação de um sistema de classes que os elevava ao status de elite. O declínio da Bethlehem, nas décadas de 1970 e 1980, não teve como causas básicas as importações ou a tecnologia. A Bethlehem entrou em declínio, antes de tudo, porque era uma cultura em que as pessoas concentravam seus esforços em negociar as nuances de uma intrincada hierarquia social, e não nos clientes, concorrentes ou nas mudanças no ambiente externo. Entre 1966, no início de suas atividades, e 1999, a Nucor contabilizou 34 anos consecutivos de lucratividade positiva, enquanto a Bethlehem, ao longo desses mesmos 34 anos, perdeu dinheiro 12 vezes, e sua lucratividade acumulada ficou abaixo de zero. Na década de 1990, a lucratividade da Nucor batia da Bethlehem todo ano. E, no final do século, a Nucor, que tinha sido menor que um terço da Bethlehem apenas 10 anos antes, finalmente superou a Bethlehem em receita total. Mais estarrecedor ainda, o lucro médio por empregado, em 5 anos, foi quase 10 vezes superior ao da Bethlehem. Para o investidor, cada dólar aplicado na Nucor superou cada dólar investido na Bethlehem Steel mais de 200 vezes. Para sermos justos, a Bethlehem tinha um gigantesco problema que a Nucor nunca teve de enfrentar: relações trabalhistas adversas e sindicatos radicais. A Nucor não tinha sindicatos a enfrentar e mantinha relações ótimas com os seus empregados. Na verdade, quando alguns sindicalistas visitaram uma das usinas, os trabalhadores se sentiram tão ferozmente leais à Nucor, que começaram a gritar e a jogar areia neles, e a gerência teve de proteger os sindicalistas que supostamente estavam lá para defender os interesses dos próprios trabalhadores da Nucor. Mas o argumento do sindicato levanta uma questão crucial, para começo de conversa: por que a Nucor tinha uma relação tão boa com seus empregados? Porque Ken Iverson e sua equipe tinham um conceito do porco-espinho simples e cristalino, de alinhar os interesses dos trabalhadores aos interesses da gerência, e, sobretudo, porque eles estavam dispostos a ir quase às últimas consequências para tornar a empresa inteira coerente com aquele conceito. Podemos considerá-los um pouco fanáticos, se for o caso, mas gerar grandes resultados exige uma dedicação quase religiosa à ideia de consistência, dentro do conceito do porco-espinho. Comece a elaborar uma lista de coisas para deixar de fazer. Você tem uma lista de coisas para fazer. E também tem uma lista de coisas para deixar de fazer. A maioria de nós leva uma vida ocupada e indisciplinada. Temos listas de coisas para fazer cada vez maiores, e tentamos arrumar tempo para fazer e fazer sempre mais. Isso raramente dá certo. As pessoas que construíram as empresas, feitas para vencer, no entanto, usaram tanto as listas de coisas para fazer, quanto as listas de coisas para deixar de fazer. Eles demonstraram uma admirável disciplina para pôr de lado todo tipo de bobagem sem nenhuma importância. Quando Davin Smith se tornou o CEO da Kimberly-Clark, fez excelente uso das listas de coisas para deixar de fazer. Ele percebeu que entrar no jogo anual de previsões com Wall Street fazia as pessoas se concentrarem demais no curto prazo, e por isso, simplesmente parou de fazer aquilo. No balanço, não vejo qualquer vantagem líquida para nossos acionistas quando, todos os anos, ficamos prevendo os ganhos futuros, observou Smith. Não vamos mais fazer isso. Para ele, a mania de títulos era sinal de corporativismo e burocracia, e por isso, simplesmente aboliu os títulos. Ninguém na empresa teria título a não ser que ocupasse uma posição em que o mundo externo exigisse. Para ele, o aumento de níveis hierárquicos era uma consequência natural do crescimento desordenado.
Então, ele simplesmente acabou com um monte de níveis hierárquicos com um mecanismo muito simples. Se você não consegue justificar, perante os colegas, a necessidade de ter pelo menos 15 pessoas se reportando a você, para que possa cumprir suas responsabilidades, então terá 0 pessoas se reportando a você. Tenha em mente que ele fez isso nos anos 1970, muito antes de virar moda. Para reforçar a ideia de que a Kimberly-Clark deveria começar a pensar em si mesma como uma empresa de consumo e não de papel, ele retirou a participação da Kimberly em todas as associações comerciais ligadas à indústria do papel. As empresas, feitas para vencer, institucionalizaram a disciplina de coisas para deixar de fazer, com o uso de um mecanismo orçamentário sui generis. Pare e pense um pouco. Qual é o objetivo do orçamento? A maioria responde que o orçamento existe para se decidir que quantia alocar para cada atividade, ou para gerenciar os custos, ou por ambas as razões. Do ponto de vista de uma empresa que era boa e passou a ser excelente, as duas respostas estão erradas. Em uma transição de empresa boa para empresa excelente, o orçamento é uma regra para decidir quais as áreas que devem receber recursos e quais as que não devem ser custeadas de maneira alguma. Em outras palavras, o processo orçamentário não existe para descobrir quanto cada atividade vai levar, e sim para determinar que atividades suportam melhor o conceito do porco-espinho, e, portanto, devem ser totalmente fortalecidas e quais devem ser inteiramente eliminadas. A Kimberly-Clark não realocou simplesmente os recursos do negócio de papel para o negócio do consumo. Ela eliminou completamente o negócio de papel, vendeu as fábricas e investiu todo o dinheiro no então emergente negócio do consumo. Tive uma conversa interessante com alguns executivos de uma empresa do setor de papel. É uma boa empresa, não ainda uma empresa excelente que concorria diretamente com a Kimberly-Clark, antes de esta se transformar numa empresa de consumo. Por curiosidade, perguntei a eles o que achavam da Kimberly-Clark. O que a Kimberly fez não é justo, observaram eles. Não é justo. Perguntei, perplexo. Oh, com certeza ela se tornou uma empresa muito bem-sucedida. Mas, sabe, se nós tivéssemos vendido nosso negócio com papel e nos transformado numa poderosa empresa de consumo, também poderíamos ter nos tornado grandes. Mas nós já investimos muito nesse setor, e não conseguiríamos fazer uma mudança dessa quilate. Se analisarmos novamente as empresas que fizeram a transição de boas para excelentes, veremos que elas demonstraram uma incrível coragem ao canalizar seus recursos em apenas uma área, ou em umas poucas áreas de atividade. Uma vez compreendidos os seus 3 ciclos, elas raramente fugiram da raia. Lembrem-se do compromisso da Kroger em transformar todo o seu sistema para criar as superlojas, enquanto a IP se agarrou à segurança das antigas lojas. Lembrem-se do compromisso da Abbott, de aplicar o grosso dos seus recursos para se tornar a número 1 em nutrientes hospitalares e diagnósticos, enquanto a Upjohn se apegou ao seu negócio principal farmacêutico, no qual jamais poderia ser a melhor do mundo. Lembre-se de como a Valgrind saiu do lucrativo negócio de alimentação e concentrou todo o seu poder em uma única ideia, as melhores e mais práticas lojas de conveniência. Lembrem-se da Gillette e o Sensor, da Nucor e as Minuzinas, da Kimberly-Clark e a venda das fábricas de papel para canalizar todos os recursos para o consumo. Todas elas tiveram garra para fazer enormes investimentos, a partir do momento em que entenderam o seu conceito do porco-espinho. A estratégia de investimentos mais eficaz é um portfólio pouco diversificado, no qual você esteja certo. Embora isso possa parecer engraçado, essa foi, essencialmente, a abordagem adotada pelas empresas, feitas para vencer. Estar certo significa captar o conceito do porco-espinho. Pouco diversificado significa investir maciçamente nas áreas que se encaixam perfeitamente dentro dos 3 círculos e se livrar de tudo mais. É claro que a chave, aqui, é o pequeno alerta, quando você está certo. Mas como você sabe quando está certo? Ao estudarmos as empresas, aprendemos que estar certo não é assim tão difícil, se você tem todas as peças no lugar. Se você tem líderes de nível 5 que colocam as pessoas certas no barco, se você enfrenta a dura realidade dos fatos, se você cria um clima no qual a verdade prevalece, se você tem um conselho e trabalha dentro dos 3 círculos, se você estrutura todas as decisões no contexto de um conceito do porco-espinho cristalino, se você atua a partir do entendimento, e não de bravatas, se você faz tudo isso, então é bem provável que você esteja certo nas grandes decisões. A grande dúvida é, a partir do momento em que você sabe qual é a coisa certa, você possui a disciplina para fazer o que é certo. E, igualmente importante, para deixar de fazer as coisas erradas. Resumo do capítulo. Uma cultura da disciplina. Ponto-chave. Resultados substanciais e duradouros dependem da construção de uma cultura cheia de pessoas autodisciplinadas, que agem com disciplina, obsessivamente de acordo com os 3 círculos. As culturas burocráticas surgem para compensar a incompetência e a falta de disciplina, que por sua vez derivam do fato de se ter as pessoas erradas no barco. Se você tem as pessoas certas no barco e exclui as pessoas erradas, não vai precisar de nenhuma burocracia cretina. Cultura da disciplina envolve uma dualidade. De um lado, precisa de pessoas que se engajem de corpo e alma num sistema coerente, de outro, oferece às pessoas liberdade e responsabilidade, dentro do modelo desse mesmo sistema. Cultura da disciplina não tem a ver apenas com ação, tem também a ver com o fato de se ter pessoas disciplinadas, que se engajam com pensamento disciplinado e que, depois, executam ações disciplinadas. As empresas que deixaram de ser boas e se tornaram excelentes parecem repetitivas e comuns quando se olha de fora, mas, após uma análise mais profunda, vemos que estão cheias de gente que demonstra extrema diligência e uma intensidade impressionante. Essa gente lava o queijo cottage. Não confunda a cultura da disciplina com uma tirania que disciplina. São conceitos muito diferentes. Um é extremamente funcional, e o outro profundamente antifuncional. CIOR salvadores da pátria, que disciplinam pessoalmente com a força bruta da personalidade, geralmente fracassam em produzir resultados duradouros. A mais importante forma isolada de disciplina para se obter resultados duradouros é uma adesão obsessiva ao conceito do porco-espinho e a predisposição para recusar oportunidades que não se encaixam nos 3 círculos. Descobertas surpreendentes. Quanto mais uma organização tiver a disciplina necessária para permanecer dentro de seus 3 círculos, com uma obstinação quase religiosa, mais oportunidades de crescimento e contribuição terá. O simples fato de determinada oportunidade só aparecer uma vez na vida é irrelevante, a menos que se encaixe dentro dos 3 círculos. Uma empresa excelente terá muitas oportunidades que só aparecem uma vez na vida. O objetivo do orçamento, em uma empresa que trilhou o caminho da excelência, não é decidir quanto dinheiro cada atividade vai levar, e sim servir como mecanismo para decidir quais são as áreas que melhor se encaixam no conceito do porco-espinho, e que, portanto, devem ser inteiramente custeadas, e quais não devem ser custeadas de jeito nenhum. As listas de coisas para deixar de fazer são mais importantes do que as listas de coisas para fazer. 7. Acelerador. Uau, queridos! Caramba! Conceito do porco-espinho, os 3 círculos, essa é a base. Focar nesse lugar e taca-lhe pau. Vamos para o 7º, acelerador tecnológico. Tecnológicos. A maioria dos homens prefere morrer a ter de pensar.
E mundos morrem. Bertrand Russell. No dia 28 de julho de 1999, a Drugstore.com, uma das primeiras farmácias da internet, abriu seu capital e vendeu parte de suas ações ao público. Poucos segundos após o início da venda, o valor das ações quase triplicara, até atingir $65 por ação. 4 semanas depois, as ações fechavam altíssimo patamar de $69, gerando uma valorização de mercado superior a 3,5 bilhões de dólares. Nada mal para um empreendimento que iniciará a venda de produtos há menos de 9 meses, tinha menos de 500 empregados, não tinha a menor perspectiva de pagar dividendos aos acionistas durante anos, se não décadas, e planejava, deliberadamente, perder centenas de milhões de dólares, antes de gerar um único dólar de lucro. Qual foi a lógica que as pessoas usaram para justificar esses números tão extraordinários? A nova tecnologia vai mudar tudo, rezava a lógica. A internet vai revolucionar completamente todos os tipos de negócio, anunciavam os gurus. É a grande venda de lotes da internet. Chegue primeiro, chegue rápido, construa sua participação no mercado, não importa que custo e você vencerá, gritavam os empreendedores. Entramos num momento memorável da história, em que a própria ideia de tentar construir uma empresa que prima pela excelência parecia singular e ultrapassada. Feita para voar, tornou-se o mantra do dia. Simplesmente diga às pessoas que você está fazendo alguma coisa, qualquer coisa ligada à internet, e plim, você se torna rico ao passar suas ações ao público, mesmo que não tenha tido lucro, ou nem mesmo tenha uma empresa real. Para que se dará o trabalho de ir da construção à ruptura, criando um modelo que realmente dá certo, quando você poderia pregoar nova tecnologia, ou nova economia, e convencer as pessoas a lhe darem centenas de milhares de dólares. Alguns empreendedores nem mesmo se preocuparam em dar a entender que construiriam uma empresa real, quanto mais uma empresa excelente. Um deles se inscreveu para abrir o capital, em março de 2000, com uma empresa que consistia unicamente em um website informativo e um plano de negócios, nada mais. O empreendedor admitiu ao Industry Standard que lhe pareceu estranho abrir o capital antes de iniciar o negócio, mas isso não o impediu de tentar persuadir investidores a comprarem 1,1 milhão de dólares em participações a $7 ou $9 por ação, apesar de não ter tido receita e não possuir empregados, clientes e nenhuma empresa. Com a nova tecnologia da internet, quem precisa de todas essas relíquias arcaicas da velha economia? Assim rezava a lógica. No auge do frisson, a Drugstore.com colocou o seu desafio para a Walgreens. No início, as ações da Walgreens sofreram com a invasão das .com e perderam cerca de 40% do seu valor, nos meses que antecederam a oferta pública de ações da Drugstore.com. A Forbes escreveu, em outubro de 1999, os investidores começam a achar que a corrida da web será vencida pelos concorrentes que já começarem acelerados, empresas como a Drugstore.com, cujas ações estão sendo negociadas a 398 vezes a receita, ao contrário da Walgreens, cujas ações estão sendo negociadas a 1,4 vezes a receita. Os analistas rebaixaram as ações da Walgreens, e a pressão para que ela reagisse à ameaça da internet cresceu quando 15 milhões de dólares em valor de mercado evaporaram. E a reação da Walgreens no olho desse furacão, qual foi? Nós somos uma empresa que primeiro se arrasta, depois caminha e depois corre, declarou Dan J. Forbes, ao descrever sua abordagem deliberada e metódica da internet. Os executivos da... Isso é muito bom. Nós somos uma empresa que primeiro se arrasta, depois caminha e depois corre, como um bebê, né? Precisa de tempo para poder estar se desenvolvendo. Walgreens fizeram algo bastante raro para o momento. Decidiram parar para refletir. Decidiram usar sua inteligência. Eles decidiram pensar. Lenta no início, o arrastar-se, a Walgreens começou a testar um website, ao mesmo tempo que se envolvia num intenso diálogo interno e num debate sobre suas implicações, dentro do contexto de seu próprio e peculiar conceito do porco-espinho. De que forma a internet vai se encaixar no conceito de conveniência? Como podemos relacioná-la com o nosso denominador econômico, de lucro por visita de cliente? Como podemos usar a rede para melhorar ainda mais aquilo que já fazemos melhor do que qualquer outra empresa no mundo, e de um jeito que amamos de paixão? Ao longo desse processo, os executivos da Walgreens abraçaram um paradoxo stopdale. Temos a mais absoluta fé em que vamos nos impor, no mundo da internet, como uma empresa excelente. No entanto, precisamos também enfrentar a dura realidade dos fatos em relação à internet. Um executivo da Walgreens nos contou uma historinha engraçada sobre esse momento marcante da trajetória da empresa. Um líder da internet fez uma declaração sobre a Walgreens mais ou menos nesse tom. A Walgreens, eles são velhos e pesados demais para o mundo da internet. Eles ficarão para trás. O pessoal da Walgreens, embora aborrecido com esse comentário arrogante da elite da internet, jamais considerou seriamente a hipótese de uma resposta pública. Um executivo comentou, em silêncio, vamos continuar fazendo o que precisamos fazer, logo vai ficar bastante claro que eles simplesmente puxaram o rabo do cachorro errado. Depois, um pouco mais rápido, o caminhar, a Walgreens começou a encontrar formas de associar a internet diretamente ao seu sofisticado modelo de estocagem e distribuição, e, em última análise, ao seu conceito de conveniência. Faça seu pedido online, entre no carro e passe no drive-thru da Walgreens mais próximo de sua casa, em qualquer cidade que você esteja, passe voando pela janela, com uma pausa de menos de 1 minuto, pegue o seu frasco de qualquer coisa. Ou então peça entrega em domicílio, se lhe for mais conveniente. Não houve nenhuma corrida desenfreada e repentina, nem publicidade, nem bravata, apenas a busca deliberada e calma do entendimento, seguida de próximos passos igualmente deliberados e calmos. Depois, finalmente, o correr, a Walgreens apostou grande, lançando um site na internet tão sofisticado e bem elaborado como a maioria das .com. Logo antes de escrevermos este capítulo, em outubro de 2000, entramos na internet para testar o Walgreens.com. Consideramos o site fácil de usar, assim como o sistema de entregas nos pareceu tão confiável e tão bem bolado quanto a Amazon.com, a empresa que dominava o e-commerce, naquela época. Precisamente um ano depois do artigo da Forbes, a Walgreens havia descoberto como utilizar a internet para acelerar o momentum e torná-lo um mundo mais forte e duradouro. E anunciou, em seu website, lógico, um aumento significativo de postos de trabalho, para dar suporte ao seu crescimento contínuo. Desde o seu nível mais baixo, registrado em 1999, em meio às profundezas do medo das .com, o valor acionário da Walgreens praticamente dobrou em um ano. E o que foi feito da Drugstore.com? Como continuava a acumular perdas vultosas, a empresa anunciou uma demissão em massa, para segurar o caixa. Em seu nível mais alto, pouco mais de um ano antes, as ações da Drugstore.com eram negociadas a um preço 26 vezes maior do que o vigente no momento em que eu escrevia este livro. A empresa havia perdido quase todo o seu valor inicial. Enquanto a Walgreens começou se arrastando, para depois caminhar e depois correr, a Drugstore.com adotou exatamente o ritmo contrário. Talvez a Drugstore.com venha a conceber um modelo duradouro e que funcione, e se torne uma empresa excelente. Mas jamais se tornará excelente por causa de tecnologia brilhante, publicidade ou de um mercado acionário irracional. Ela só se tornará uma empresa excelente se descobrir como aplicar a tecnologia a um conceito coerente, que reflita a compreensão dos 3 círculos. A tecnologia e o conceito do porco-espinho.
Bem, você deve estar pensando, mas o frisson da internet é apenas uma bolha especulativa que arrebentou. E daí? Todo mundo sabia que essa bolha era insustentável, que simplesmente não podia durar. O que isso nos ensina sobre o processo de uma empresa deixar de ser boa e passar a primar pela excelência? Com toda clareza, o ponto central deste capítulo tem pouco a ver com as especificidades da bolha da internet em si. As bolhas vêm e vão. Aconteceu com as ferrovias. Aconteceu com a eletricidade. Aconteceu com o rádio. Aconteceu com o microcomputador. Aconteceu com a internet. E vai acontecer de novo, com todas as tecnologias novas e surpreendentes. Todas as tecnologias novas e surpreendentes. Isso é algo para se marcar mesmo, entende? Venha-se boom, nós temos que pegar o melhor desse lugar, introduzir, mas não mudar radicalmente para um lugar que ainda não está fixado. No entanto, ao longo de todas essas mudanças, empresas excelentes se adaptaram e permaneceram. Na verdade, a maioria das empresas realmente excelentes dos últimos 100 anos, do Walmart a Walgreens, da Procter & Gamble a Kimberly-Clark, da Merck a Abbott, tem suas raízes firmes ao longo de múltiplas gerações de mudanças tecnológicas, independentemente de ser a eletricidade, a televisão ou a internet. Elas se adaptaram antes e ressurgiram excelentes. As melhores vão se adaptar de novo. Mudança induzida pela tecnologia não é nada de novo. A verdadeira pergunta não é qual é o papel da tecnologia. Em vez disso, a grande dúvida é, de que forma as empresas que trilharam o caminho da excelência pensam diferente sobre tecnologia. Poderíamos ter previsto que a Walgreens acabaria descobrindo a internet. A empresa já tinha uma história de investir alto em tecnologia, muito antes de outras empresas do mesmo setor se tornarem experientes em tecnologia. No início da década de 1980, ela foi a pioneira num poderoso sistema de rede chamado Intercom. A ideia era simples. Ao conectar eletronicamente todas as lojas da Walgreens e enviar os dados do cliente a uma fonte central, todas as lojas dos Estados Unidos foram transformadas na farmácia local de cada cliente. Você mora na Flórida, mas está em visita a Phoenix e precisa repor um remédio vendido com receita. Não tem problema, a loja de Phoenix está conectada ao sistema central e vai operar exatamente como se fosse a loja Walgreens de sua cidade natal. Isso pode parecer comum para os padrões de hoje. Mas quando a Walgreens investiu no Intercom, no final da década de 1970, ninguém mais no setor tinha qualquer coisa parecida. Ao final, a Walgreens investira mais de 400 milhões de dólares no Intercom, dos quais 100 milhões de dólares num sistema próprio de satélite. Visitar a central do Intercom apelidada de Estação Walgreens Terra é como fazer uma turnê pelo Centro Espacial da NASA, com seu impressionante arsenal de sofisticadas engenhocas eletrônicas, escreveu um jornal de negócios. A equipe técnica da Walgreens foi treinada e se especializou na manutenção de cada detalhe tecnológico, em vez de depender de especialistas de fora. E não parou por aí. A Walgreens foi pioneira no uso de scanners, robótica, controle computadorizado de estoques e sistemas avançados de busca em depósitos. A internet é apenas mais uma etapa, dentro de um padrão contínuo. A Walgreens não adotou toda essa tecnologia avançada só por ser tecnologia avançada, ou por medo de ficar para trás. Não, ela usou a tecnologia como uma ferramenta para acelerar o momentum, após chegar ao ponto de ruptura, e associou a tecnologia diretamente ao seu conceito do porco-espinho. As farmácias com serviços de conveniência deveriam aumentar o lucro por visita de cliente. Uma parte interessante, na época em que a tecnologia se tornava cada vez mais sofisticada, no final da década de 1990, o responsável pela área de tecnologia era, na verdade, prático de farmácia registrado nada parecido com um guru tecnológico. A Walgreens continuou absolutamente clara em seus propósitos. O seu conceito do porco-espinho é que orientaria o seu uso da tecnologia, e não o inverso. O caso da Walgreens reflete um padrão geral. Em todos os casos de empresas feitas para vencer, encontramos sofisticação tecnológica. No entanto, nunca era a tecnologia por si só, e sim o pioneirismo na aplicação de tecnologias criteriosamente selecionadas. Todas as empresas que deixaram de ser boas para se tornar excelentes foram pioneiras na aplicação da tecnologia, mas as tecnologias propriamente ditas variavam bastante. Ver a tabela na página 204. A Kroger, por exemplo, foi uma das pioneiras na aplicação de leitores de códigos de barra, o que ajudou a empresa a disparar na frente da IP ao fazer a ligação entre as compras de balcão e o gerenciamento de estoques. Talvez isso não pareça muito interessante, gerenciamento de estoques não é um assunto que costume prender muito a atenção dos leitores. Mas pense nisso da seguinte forma: imagine entrar num depósito e, em vez de ver caixas de cereais e caixotes de maçãs, encontrar pilhas e pilhas de notas de dólar, centenas de milhares e milhões de notas fresquinhas, quentes e crocantes de dólar, todas arrumadas em estrados e empilhadas até o teto. É exatamente assim que você deve encarar o estoque. Cada caixa cheia de latas de cenoura não é apenas uma caixa cheia de latas de cenoura, é grana. E será grana inútil e parada, até que você venda essa caixa cheia de latas de cenoura. Agora, lembre-se de como a Kroger acabou sistematicamente com suas pequenas e desajeitadas lojas de hortifrutis e as substituiu por superlojas excelentes, lindas e iluminadas. Realizar essa missão exigiu, em última análise, mais de 9 milhões de dólares em investimentos, dinheiro que, de alguma forma, teve de ser tirado do próprio negócio de hortifrutis, que tem uma margem pequena. Para colocar isso em perspectiva, a Kroger colocou mais do dobro de seus lucros anuais totais em despesas de capital, na média, todos os anos, durante 30 anos. Mais impressionante ainda, a despeito de assumir 5,5 bilhões de dólares de dívidas em papéis de alto risco para pagar, de uma só vez, dividendos de 40 dólares por ação, mais uma debênture de 8 dólares, para afastar os especuladores da corporação em 1988. A Kroger prosseguiu em seu dispendioso processo de renovação ao longo das décadas de 1980 e 1990. A Kroger modernizou e transformou todas as suas lojas, melhorou a experiência de compra do consumidor, expandiu radicalmente a variedade dos produtos oferecidos e pagou bilhões de dólares em dívidas. A utilização da tecnologia de leitores de códigos de barra para tirar milhões de notas de dólar fresquinhas instalando do depósito e lhes dar melhor destino se tornou um elemento-chave na capacidade da empresa para exibir seus truques mágicos, tirando não apenas um ou dois, mas 3 coelhos de uma vez da cartola. A Gillette também se tornou pioneira na aplicação da tecnologia. Mas os aceleradores tecnológicos da Gillette se concentram, em grande parte, na tecnologia de fabricação. Pense na tecnologia necessária para produzir bilhões, literalmente bilhões de lâminas de barbear de baixo custo e alta tolerância. Quando a gente pega uma lâmina da Gillette, espera que ela seja perfeita e também barata a cada barba feita. Por exemplo, para criar o sensor, a Gillette investiu mais de 200 milhões de dólares em design e produção. Desses, a maior parte se concentrou em produtos pioneiros, e com isso a empresa conquistou 29 patentes. Foi pioneira no uso da solda laser em grande escala nos sistemas de barbear, uma tecnologia que normalmente era usada em produtos caros e sofisticados, como marca-passos.
A chave dos sistemas de barbear da Gillette residia em tecnologias de fabricação tão exclusivas e patenteadas que a Gillette as protegia da mesma forma que a Coca-Cola protege sua fórmula secreta, com direito a guardas armados e certificados de garantia. Empresa: Abbott Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação da tecnologia de informática para ampliar o denominador econômico de lucro por empregado. Não é líder em P&D farmacêutica, deixou isso para a Merck, a Pfizer e outras que possuem um conceito diferente do porco-espinho. Empresa: Circuit City Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação de sofisticadas tecnologias de pontos de venda e controle de estoques ligadas ao conceito de ser o McDonald's das vendas de varejo, capaz de operar com grande consistência um sistema geograficamente disperso. Empresa: Fanime Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação de algoritmos sofisticados e análise realizadas em softwares para avaliar com mais precisão o risco de hipotecas, ampliando, assim, o denominador econômico de lucro por nível de risco. Um sistema mais inteligente de análise de risco amplia o acesso a hipotecas de casa para populações de renda mais baixa, o que tem a ver com uma paixão por democratizar a compra da casa própria. Empresa: Gillette Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação de sofisticada tecnologia de fabricação para produzir bilhões de produtos de elevada tolerância a um custo baixo, com consistência impressionante. Protege os segredos da tecnologia de fabricação com a mesma obsessão que a Coca-Cola protege a sua fórmula. Empresa: Kimberly-Clark Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação de tecnologias nos processos de fabricação, especificamente em materiais sem trama, para dar suporte à busca apaixonada pela excelência dos produtos. Sofisticados laboratórios de P&D, os nenéns engatinham por toda parte carregando sensores de temperatura e umidade em seus bumbuns. Empresa: Kroger Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação de tecnologia de informação e de computador na modernização constante das superlojas. Foi a primeira a fazer testes sérios com as leitoras de códigos de barra, que foram conectadas com o ciclo inteiro do fluxo de caixa. Com isso, a empresa gerou recursos para o processo maciço de renovação das lojas. Empresa: Nucor Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação da mais avançada tecnologia de produção de aço em usinas. Correr o mundo atrás da tecnologia mais avançada. Disposta a apostar alto, até 50% do valor líquido da empresa, em novas tecnologias que os outros consideraram arriscadas, tais como a corrida contínua de chapas finas. Empresa: Philip Morris Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação de tecnologias de fabricação e de embalagens. Apostou na tecnologia para fabricar as caixas de cigarro com tampa móvel, Flip Top, a primeira inovação em embalagens de cigarro em 20 anos, no setor. A primeira a adotar controle informatizado de produção. Investimentos gigantescos num centro de produção para fazer experiências, testar e refinar avançadas técnicas de produção e de qualidade. Empresa: Pitney Bowes Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação de tecnologia avançada nos serviços de correio. No início, isso aconteceu na forma de seladoras automáticas mecânicas. Mais tarde, a Pitney investiu pesadamente em engenharia elétrica, de software, de comunicações e de internet, para criar as mais sofisticadas máquinas para infraestrutura de escritórios. Fez vultosos investimentos em P&D para reinventar a tecnologia básica da seladora automática, na década de 1980. Empresa: Valgriens Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação das comunicações via satélite e da tecnologia de rede de computadores em conexão com seu conceito de lojas de conveniência em cada esquina, sob medida para as necessidades especiais de cada local e ambiente demográfico. Um grande investimento num sistema de satélite que conectava todas as lojas em uma rede gigantesca como se fosse uma única farmácia da esquina. Como uma viagem pelo centro espacial da NASA. Empresa: Wells Fargo Aceleradores Tecnológicos vinculados ao conceito do porco-espinho na era da transição, pioneira na aplicação de tecnologias que aumentariam o denominador econômico de lucro por empregado. Foi a primeira a disponibilizar os serviços bancários 24 horas por telefone, uma das primeiras a adotar os caixas eletrônicos, a primeira a oferecer aos clientes a opção de movimentar fundos mútuos num caixa eletrônico, pioneira na disponibilização de serviços bancários eletrônicos e via internet. Pioneira no uso de matemática sofisticada para conduzir melhores avaliações de risco de empréstimos. A tecnologia como acelerador, e não como gerador de velocidade. Quando Jim Johnson se tornou o CEO da Fannie Mae, como sucessor de David Maxwell, ele e sua equipe de liderança contrataram uma empresa de consultoria para conduzir uma auditoria tecnológica. O consultor líder, Bill Kelvy, utilizou um ranking em 4 níveis, em que o quarto nível representava a tecnologia de ponta e o primeiro, a idade da pedra. A Fannie Mae ficou posicionada num mero 2. Então, de acordo com o princípio do primeiro quem, a empresa contratou Kelvy para fazê-la andar, nesse aspecto. Quando ele entrou para a Fannie Mae, em 1990, a empresa estava pelo menos 10 anos atrasada em relação a Wall Street, no que dizia respeito ao uso da tecnologia. Ao longo dos 5 anos seguintes, Kelvy trabalhou de forma sistemática e elevou a Fannie Mae, daqueles 2,0 iniciais, a 3,8 na escala de 4 pontos. Ele e sua equipe criaram mais de 300 aplicativos de computador, inclusive sofisticados programas analíticos, para controlar uma carteira hipotecária de 600 bilhões de dólares, armazenando dados online para cobrir 60 milhões de propriedades e fluxos de trabalho otimizados, o que reduziu significativamente a papelada e as atividades administrativas comuns. Nós tiramos a tecnologia do escritório e passamos a usá-la para transformar cada segmento do negócio, afirmou Kelvy. Criamos um sistema especializado que baixa o custo da compra de uma casa. Quem solicitou financiamento utilizando a nossa tecnologia reduziu o tempo de aprovação de 30 dias para 30 minutos, além de baixar os custos envolvidos em mais de $1.000 por financiamento. Até hoje, o sistema já economizou, para os compradores de casas financiadas, um total de quase 4 bilhões de dólares. Note-se que a transição da Fannie Mae começou em 1981, com a chegada de David Maxwell, e, no entanto, a empresa ainda ficou para trás, na aplicação de tecnologias, até o início da década de 1990. Sim, a tecnologia se tornou um item de fundamental importância para a Fannie Mae, mas só depois que ela descobriu seu conceito de porco-espinho e depois que alcançou a ruptura. A tecnologia era parte fundamental daquilo que os líderes da Fannie Mae chamaram de segundo vento, da transformação, e agiu como um fator de aceleração. O mesmo padrão vale para a Kroger, a Gillette, a Valgriens e todas as empresas feitas para vencer a aplicação pioneira da tecnologia, de modo geral, ocorreu mais tarde dentro do processo de transição, e nunca no primeiro momento. Isso nos traz ao ponto central deste capítulo. Quando utilizada corretamente, a tecnologia se torna um acelerador, e não um gerador de velocidade. As empresas feitas para vencer nunca iniciaram suas transições com tecnologia pioneira, pela simples razão de que não se pode utilizar bem a tecnologia até que se saiba que tecnologias são de fato relevantes para o negócio. E quais são essas tecnologias? Aquelas e somente aquelas que se relacionam diretamente com a interseção dos 3 círculos do conceito de porco-espinho.
Tornar a tecnologia produtiva, numa transição de empresa boa para empresa excelente, significa fazer as seguintes perguntas. A tecnologia se encaixa perfeitamente dentro de seu conceito de porco-espinho? Em caso afirmativo, você precisa ser pioneiro na aplicação dessa tecnologia. Em caso negativo, pergunte-se, será que você precisa mesmo dessa tecnologia? Se a resposta for sim, tudo o que você precisa é paridade. Você não precisa, necessariamente, possuir o sistema telefônico mais avançado do mundo para se tornar uma empresa excelente. Se a resposta for não, então a tecnologia é irrelevante. Pode ignorá-la. Passamos a ver a aplicação da tecnologia apenas como mais um aspecto em que as empresas que passaram de boas a excelentes se mantiveram disciplinadas, dentro do modelo de seu conceito do porco-espinho. Em termos conceituais, a relação dessas empresas com a tecnologia não é diferente de sua relação com qualquer outro segmento que envolva decisão, pessoas disciplinadas que se envolvem em reflexão disciplinada, e só depois desenvolvem uma ação disciplinada. Se uma tecnologia não se encaixa exatamente dentro dos 3 ciclos, elas ignoram toda a propaganda e o medo e simplesmente tocam seu negócio com um admirável grau de equanimidade objetiva. No entanto, a partir do momento em que compreendem quais são as tecnologias relevantes, tornam-se obsessivas e criativas na aplicação delas. Já nas empresas dos grupos de comparação, só encontramos 3 casos de pioneirismo na aplicação de tecnologia. Todos os 3 casos, a Chrysler, design computadorizado, a Harris, a eletrônica aplicada ao processo de impressão, e a Rubbermaid, processo avançado de fabricação, foram de empresas do grupo de comparação não sustentada, o que demonstra que a tecnologia, isoladamente, não consegue gerar resultados substanciais e duradouros. A Chrysler, por exemplo, fez um uso admirável do design computadorizado e outras tecnologias de design, mas fracassou no sentido de associar essas tecnologias a um conceito do porco-espinho. Como a Chrysler saiu dos limites dos 3 ciclos em meados da década de 1980 e foi dos jatos Gulfstream aos carros Sport Maserati, não havia tecnologia avançada que fosse capaz de salvar a empresa de outra queda sem precedentes. A tecnologia apenas, sem um conceito do porco-espinho perfeitamente claro e sem a disciplina necessária para permanecer dentro dos 3 ciclos, não tem condições de se tornar uma empresa excelente. A armadilha tecnológica. Olha que interessante, né? Porque eles se referem à tecnologia da internet e digital, eletrônica. Tecnologia é tudo aquilo que se faz uma ferramenta para facilitar os processos do homem. A primeira tecnologia que foi feita foram desenhos rupestres na parede. Isso é tecnologia. Em nenhum momento eles colocam isso aqui, né? Eles tratam o nome tecnologia como subentender que é a questão do eletrônico digital, da internet, etc. Na realidade, não é isso. E o conceito, na minha visão, obviamente está correto, no sentido de essa tecnologia serve, qualquer uma, seja uma ferramenta manual ou eletrônica, né? Ela encaixa nos nossos padrões, vai melhorar o nosso processo ou não? Por outro lado, eu vejo que já tem uma defasagem do tempo escrito para o momento atual. Eu olho que ou a pessoa está dentro da internet, dentro do digital, ela está fora do mercado. Hoje é impossível ficar fora. Como você vai encaixar isso no seu negócio é uma outra coisa. Lógica. 2 incidentes se destacam em minha mente, enquanto escrevo este capítulo. O primeiro foi a escolha de Albert Einstein como a personalidade do século XX pela Time, em 1990. Se você delimita a escolha da personalidade do século em torno da pergunta, em que aspectos o mundo de hoje seria diferente, se essa pessoa não tivesse existido, a escolha de Einstein é surpreendente, em comparação com líderes como Churchill, Hitler, Stalin ou grandes pessoas que realmente mudaram o curso da história humana, para melhor ou para pior. Os físicos argumentam que a comunidade científica teria chegado à compreensão da relatividade com ou sem Einstein talvez 5 anos depois, certamente 10 anos mais tarde, mas não 50 anos mais tarde. Os nazistas nunca conseguiriam a bomba atômica, e os aliados teriam vencido a Segunda Guerra sem ela, embora isso fosse custar mais vidas à humanidade. Por que a Time escolheu Einstein? Ao explicar essa escolha, os editores da Time escreveram: é difícil comparar a influência dos estadistas a dos cientistas. Apesar disso, podemos observar que há determinadas áreas que foram definidas basicamente por seus políticos, outras por sua cultura e outras por seus avanços científicos. Assim sendo, de que forma o século XX será lembrado? Pela democracia, claro. Pelos direitos civis, certamente. Mas o século XX será lembrado, principalmente, por seus extraordinários avanços nas áreas da ciência e da tecnologia, que fizeram avançar a causa da liberdade, em alguns aspectos, mais do que qualquer estadista jamais conseguiu. Num século que será lembrado, acima de tudo, por sua ciência e tecnologia, uma pessoa se destaca como o ícone fundamental de nossa era, Albert Einstein. Em essência, os editores da Time não escolheram a personalidade do século, mas o tema do século, ou seja, ciência e tecnologia, e anexaram a ele o seu mais famoso personagem. É interessante que, apenas alguns dias antes da divulgação do nome de Einstein, a Time anunciou o nome de sua personalidade do ano de 1999. E quem a revista escolheu? Ninguém menos que Jeff Bezos, da Amazon.com, o garoto propaganda número 1 do e-commerce. Mais uma vez, o reflexo de nossa obsessão cultural pelas mudanças provocadas pela tecnologia. Deixe-me ser claro, eu não concordo nem discordo das escolhas da Time, apenas considero-as interessantes e elucidativas, porque nos abrem uma janela para dentro de nossa psique moderna. Está claro que a tecnologia e suas implicações são um item-chave em nosso inconsciente coletivo. Isso me traz ao segundo incidente. Fiz uma curta interrupção no rigoroso trabalho de escrever este livro para viajar até Minnesota e ministrar algumas palestras no Masters Forum. O Masters Forum vem realizando seminários executivos há quase 15 anos, e eu estava curioso para saber quais os temas que mais se repetiram, ao longo desse período. 2 dos temas mais recorrentes, afirmaram Jim Erickson e Pat Griffin Jensen, diretores do programa, são a tecnologia, a mudança e a conexão entre os dois. E por que vocês acham que isso ocorre? Perguntei. As pessoas não sabem o que elas não sabem, responderam eles. E estão sempre com medo de que alguma tecnologia nova as surpreenda pelas costas e as golpeie direto na cabeça.
Elas não entendem a tecnologia, e muitas a temem. Tudo o que elas sabem com certeza é que a tecnologia é uma força de mudança importante, e que é melhor estarem atentas a ela. Tendo em vista a obsessão da nossa cultura pela tecnologia, e dada sua aplicação pioneira pelas empresas feitas para vencer, você pode estar imaginando que o tema tecnologia tem absorvido uma parcela razoável da discussão nas entrevistas que fizemos com os executivos das empresas feitas para vencer. Ficamos muito surpreendidos ao ver que exatos 80% dos executivos das empresas feitas para vencer que entrevistamos nem mesmo mencionaram a tecnologia como um dos 5 principais fatores da transição. Além do mais, nos casos em que eles efetivamente mencionaram a tecnologia, ela mereceu um mediano 4º lugar, e apenas 2 dos 84 executivos entrevistados a colocaram como fator número 1. Se a tecnologia tem uma importância tão vital, por que os executivos das empresas que primam pela excelência falam tão pouco sobre ela? De certo não porque ignorassem a tecnologia, suas empresas eram tecnologicamente sofisticadas e bastante superiores às empresas de comparação direta. Além do mais, muitas das empresas feitas para vencer tiveram extensa cobertura da mídia e ganharam prêmios por seu uso pioneiro da tecnologia. Ainda assim, os executivos raramente falaram sobre o tema. É como se os artigos publicados na mídia e os executivos estivessem tratando de dois conjuntos de empresas totalmente diversos. A Nucor, por exemplo, tornou-se amplamente conhecida como uma das pioneiras mais agressivas na aplicação da tecnologia de produção de aço em mini-usinas. Dezenas de artigos e 2 livros celebraram seus ousados investimentos em corrida contínua de chapas finas e fornos elétricos a água. A Nucor se tornou um caso clássico nas faculdades de administração, como exemplo de capacidade de desestabilizar a antiga ordem por meio da aplicação avançada de novas tecnologias. Mas quando pedimos a Ken Verso, CEO da Nucor durante a transição da empresa, que enumerasse os 5 principais fatores de sua transformação numa empresa excelente, onde você acha que ele colocou a tecnologia na lista? Em primeiro lugar, não. Em segundo, não. Terceiro, não. Quarto, também não. Em quinto, desculpe, mas não de novo. Os fatores fundamentais, observou Ken Verso, foram a persistência da empresa e nossa capacidade de projetar sua filosofia por toda a organização, o que foi possível em função de não termos muitos níveis hierárquicos e nem burocracia. Pare e reflita sobre isso por um minuto. Temos aqui um estudo de caso consumado em que a velha ordem foi aprumada com tecnologia nova e o CEO que realizou essa proeza nem mesmo relaciona a tecnologia entre os 5 principais fatores responsáveis pela transformação de empresa boa em empresa excelente. O mesmo padrão se confirmou em todas as entrevistas feitas com a Nucor. Dos 7 executivos-chave e membros do conselho que entrevistamos, apenas um escolheu a tecnologia como fator número 1 da mudança. A maioria se concentrou em outros fatores. Alguns executivos chegaram a falar sobre os grandes investimentos feitos pela Nucor em tecnologia em algum ponto da entrevista, porém enfatizaram mais ainda outros fatores: contratar pessoas que tinham uma ética de agricultores, colocar as pessoas certas em posições gerenciais fundamentais, a estrutura simples e a falta de burocracia, a incansável cultura de desempenho que aumenta o lucro por tonelada de aço acabado e assim por diante. A tecnologia era parte da equação da Nucor, mas uma parte secundária. Um executivo da empresa resumiu: 20% do nosso sucesso se deve à nova tecnologia que adotamos. Mas 80% de nosso sucesso reside na cultura da nossa empresa. Na verdade, você poderia ter oferecido exatamente a mesma tecnologia, exatamente ao mesmo tempo, a inúmeras outras empresas que tinham exatamente os mesmos recursos que a Nucor, e ainda assim elas teriam fracassado em atingir os mesmos resultados que ela atingiu. Como nas 500 milhas de Daytona, a principal variável para vencer não é o carro, mas o piloto e sua equipe. Não que o carro não seja importante, mas é secundário. A mediocridade é fruto, acima de tudo, de falha gerencial, não tecnológica. As dificuldades da Betley Steel tiveram menos a ver com a tecnologia das mini-usinas e mais com sua história de relações trabalhistas difíceis, que em última análise tinham suas raízes numa gerência pouco esclarecida e ineficaz. A Betley já havia iniciado seu longo declínio antes de a Nucor e outras mini-usinas conseguirem participações significativas de mercado. Na verdade, em 1986, época em que a Nucor concretizou sua ruptura tecnológica com a corrida contínua de chapas finas, a Betley já havia perdido mais de 80% de seu valor em relação ao mercado. Isso não quer dizer que a tecnologia não teve participação na agonia da Betley. A tecnologia teve um papel, e significativo, em última análise. Mas o papel da tecnologia foi um acelerador da morte da empresa, não a causa mortes. Aqui, novamente, temos o mesmo princípio em ação, a tecnologia como acelerador, e não como causa. Só que, nesse caso de comparação, ela funcionou no caminho contrário. O longo declínio da Betley Steel. Relação entre o retorno acionário acumulado e o mercado, de junho de 1966 a dezembro de 2000. Na verdade, quando examinamos as empresas do grupo de comparação direta, não encontramos um exemplo de uma empresa que tenha sido destruída em função, principalmente, de um torpedo tecnológico que a tivesse tirado do mapa. A RJ Reynolds não perdeu sua posição de empresa de cigarros número 1 do mundo por causa da tecnologia, e sim porque a gerência da empresa ficou se debatendo em diversificação desorientada. Mais tarde, se envolveu numa oferta de compra especulativa do tipo: vamos fazer os executivos ficarem ricos à custa da empresa. A IP não passou de segunda maior empresa dos Estados Unidos à insignificância porque perdeu para a Kroger o trem da tecnologia de leitura ótica de códigos de barra, e sim porque ele faltou a disciplina necessária para enfrentar a realidade nua e crua, a natureza das mudanças pelas quais o setor de hortifrutis estava passando. As provas extraídas de nosso estudo não reforçam a ideia de que a mudança tecnológica tenha desempenhado o papel principal no declínio de empresas que já foram excelentes, ou na perpetuação da mediocridade de outras empresas. Sem dúvida, a tecnologia é importante, afinal, uma empresa não pode se afogar em lentidão e preguiça e achar que um dia vai se tornar excelente. Mas a tecnologia, em si, nunca é a causa principal nem da excelência e nem do declínio. Ao longo da história dos negócios, os pioneiros de qualquer tecnologia raramente vencem no final. O VisiCalc, por exemplo, foi a primeira grande planilha de cálculo dos computadores pessoais. E onde está o VisiCalc hoje? Você conhece alguém que ainda use? E o que dizer da empresa que o lançou? Acabou, não existe mais. O VisiCalc acabou perdendo terreno para o Lotus 1, 2 e 3, que, por sua vez, perdeu para o Excel. A Lotus acabou entrando num processo de correr atrás do próprio rabo, e só se salvou com a compra pela IBM. Da mesma forma, os primeiros computadores portáteis surgiram em empresas hoje falecidas, como a Osborne. Atualmente, usamos computadores portáteis fabricados, principalmente, por empresas como a Dell e a Sony. Este padrão do segundo, ou terceiro ou quarto, seguidor derrotar os primeiros desbravadores aparece ao longo de toda a história das transformações tecnológicas e econômicas. A IBM não foi a primeira líder na área de computadores. Ela estava tão atrás da Remington Rand, que tinha o Univac, o primeiro computador que foi sucesso comercial em larga escala, que as pessoas chamaram seu primeiro computador de Univac da IBM. A Boeing não foi a pioneira nos jatos comerciais. Quem começou foi a de Havilland, com o Cometa, mas a empresa perdeu terreno quando um de seus primeiros jatos explodiu em pleno ar. Não era exatamente o melhor momento para construir uma marca.
A Boeing, mais lenta no aspecto mercadológico, investiu em construir os jatos mais seguros e confiáveis e dominou o mercado das linhas aéreas por mais de 3 décadas. Eu poderia encher páginas e mais páginas com exemplos. A GE não foi a pioneira do sistema elétrico AC, e sim a Westinghouse. A Palm Pilot não foi a pioneira dos assistentes digitais pessoais, foi a Apple, com o seu famoso Newton. A AOL não foi a pioneira em explorar a comunidade da internet, o mérito cabe a Compuserve e a Prodigy. Poderíamos fazer uma longa lista de empresas que foram líderes em tecnologia, mas que não conseguiram se tornar excelentes no final. Só a lista, em si, seria sem dúvida fascinante, mas todos os exemplos apenas confirmariam uma verdade básica. A tecnologia não pode transformar um bom empreendimento numa empresa excelente, nem evitar o desastre por si só. A história nos ensina repetidamente essa lição. Analise a derrota dos Estados Unidos no Vietnã. Os Estados Unidos tinham uma força de combate mais avançada, tecnologicamente, que o mundo já vira. Superjatos de combate. Quilômetros de sensores de fronteira de alta tecnologia. Armas ultramodernas. Computadores. Sofisticados sistemas de comunicação. Na verdade, a dependência da tecnologia criou uma falsa sensação de invencibilidade. Não faltava tecnologia aos americanos, faltava, sim, um conceito simples e coerente para aquela guerra, ao qual vincular toda aquela tecnologia. O país andou aos trambolhões, montando um monte de estratégias ineficazes, sem jamais conseguir a supremacia. Enquanto isso, as forças vietnamitas, tecnologicamente inferiores, se engajaram em um conceito simples e coerente, uma guerrilha de atritos, cujo objetivo era corroer, sistematicamente, o apoio do público à guerra, dentro do próprio país. Por mais simples que fosse a tecnologia empregada pelos vietnamitas, como por exemplo o rifle AK-47, muito mais confiável e fácil de manter, no campo de batalha, do que o complicado M16, ela estava diretamente ligada àquele conceito simples. E no final, como todos sabem, os Estados Unidos, a despeito de toda a sua sofisticação tecnológica, não teve sucesso no Vietnã. Se algum dia você se pegar acreditando que a tecnologia sozinha é a chave do sucesso, lembre-se novamente do Vietnã. Na verdade, a confiança inconsequente na tecnologia é um risco, não um ativo. É claro que, quando usada corretamente ligada a um conceito simples, claro e coerente, enraizado em profundo entendimento, a tecnologia é um motor fundamental, no sentido de acelerar o movimento para a frente. Mas quando usada de forma errada, ou seja, quando a empresa se agarra a ela como solução fácil, sem ter um profundo entendimento da forma como ela se liga a um conceito claro e coerente, a tecnologia só faz acelerar a própria destruição que a empresa mesma criou. A tecnologia e o meio A equipe de pesquisadores debateu ferozmente para definir se o tópico da tecnologia merecia ou não um capítulo só seu. Precisa ter um capítulo sobre tecnologia, declarou Scott Jones. Atualmente, somos bombardeados pela importância da tecnologia nas faculdades de administração. Se não abordarmos essa questão, deixaremos uma enorme lacuna no livro. Mas me parece, contra-argumentou Brian Larsen, que nossa descoberta a respeito de tecnologia é apenas um caso especial de ação disciplinada, e portanto pertence ao capítulo anterior. Ação disciplinada significa ficar dentro dos 3 ciclos, e essa é a essência da nossa descoberta a respeito de tecnologia. Verdade, mas se trata de um caso muito especial, ponderou Scott Cederberg. Todas as empresas se tornaram grandes pioneiras na aplicação de tecnologias muito antes de o resto do mundo se tornar obcecado por tecnologia. Mas em comparação com outras descobertas, como o nível 5, o conceito do porco-espinho e o primeiro quem, a tecnologia fica parecendo uma questão muito menor, retorquiu Embry Young. Concordo com Brian, a tecnologia é importante, mas é um subtópico da disciplina, ou talvez do volante. Discutimos durante todo o verão. Então Chris Jones, com seu jeito natural, quieto e pensativo, fez uma pergunta importantíssima. Por que as empresas, feitas para vencer, mantiveram uma perspectiva tão equilibrada em relação à tecnologia, enquanto a maioria das empresas se torna reativa, tropeçando e correndo estabanadamente, como estamos vendo no caso da internet? É mesmo, porque... A pergunta de Chris nos levou a estabelecer uma diferença essencial entre empresas excelentes e empresas boas, uma diferença que, em última análise, foi o fiel da balança a favor da inclusão deste capítulo. Se você tivesse a oportunidade de sentar e ler todas as 2.000 mais páginas de transcrições das entrevistas com os executivos das empresas, feitas para vencer, ficaria impressionado com a total ausência de conversa sobre estratégia competitiva. Sim, é claro que eles falaram sobre estratégia, e também sobre desempenho, assim como falaram sobre se tornar melhor, falaram até mesmo em vencer. Mas nunca falaram em termos reativos e nunca definiram suas estratégias em função de responder ao que outros estavam fazendo. Falaram em termos do que estavam tentando criar, e de como estavam tentando melhorar, em relação a um padrão absoluto de excelência. Quando pedimos a George Harvey que descrevesse sua motivação para levar a mudança a Pitney Bowes, na década de 1980, ele comentou, sempre quis ver a Pitney Bowes como uma excelente empresa. Vamos começar por aí, tá? Vamos só começar por aí. É um dado que não precisa de justificativa ou explicação. Não estamos lá hoje. Não estaremos lá amanhã. Há sempre tantas coisas mais a criar para se chegar à excelência, num mundo que se transforma a todo instante. Ou, como resumiu Amy Sanders, ao falar sobre o ethos que acabou caracterizando o funcionamento interno da Kimberly-Clark, nós simplesmente nunca estamos satisfeitos. Podemos estar encantados, mas nunca satisfeitos. Os responsáveis pela transição de uma empresa boa para excelente não foram motivados pelo medo. Não foram movidos pelo medo daquilo que eles não compreendiam, não foram movidos pelo medo de parecer bobos. Não foram movidos pelo medo de ver outras empresas se tornarem excelentes e as suas não. Não foram movidos pelo medo de ser esmagados pela concorrência. Não, aqueles que transformam empresas boas em empresas excelentes são motivados por uma profunda ânsia criativa e uma compulsão interior pela pura excelência imaculada em si mesma. Já aqueles que constroem e perpetuam a mediocridade são mais motivados pelo medo de ficar para trás. Em nenhum momento houve um exemplo melhor dessa diferença do que durante o burburinho tecnológico do final da década de 1990 que veio a ocorrer exatamente em meio à nossa pesquisa sobre empresas boas que se tornaram excelentes. Serviu quase como um palco perfeito para observarmos as diferenças entre boa e excelente tomarem corpo, à medida que as grandes reagiram como a Valgren's, com equanimidade calma e objetiva e passos silenciosos e refletidos, enquanto as medíocres tropeçaram em reações de pavor e histeria. Na verdade, o ponto principal deste capítulo não é a tecnologia em si. Nenhuma tecnologia, por mais fantástica que possa ser, nem computadores, nem telecomunicações, robótica ou a internet pode, por si só, transformar uma empresa boa numa empresa excelente. Nenhuma tecnologia pode transformar você num líder de nível 5. Nenhuma tecnologia pode transformar as pessoas erradas em pessoas certas. Nenhuma tecnologia pode infundir a disciplina necessária para enfrentar a realidade nua e crua, nem incutir uma fé inabalável. Nenhuma tecnologia pode suplantar a necessidade de um profundo entendimento dos 3 círculos, e a tradução desse entendimento em um conceito do porco-espinho simples. Nenhuma tecnologia pode criar uma cultura da disciplina.
Nenhuma tecnologia pode transmitir a simples crença interior de que deixar potencial não realizado parado em cima da mesa, ou seja, deixar que alguma coisa permaneça boa, quando pode se tornar excelente, é um pecado mortal. Aqueles que permanecerem fiéis a esses fundamentos e mantiverem o seu equilíbrio mesmo em tempos de grandes mudanças e perturbações, acumularão um ímpeto que gera um momento de ruptura. Aqueles que não o fizerem, aqueles que mergulharem em processos reativos, serão sugados ou continuarão medíocres. Essa é a grande e fundamental diferença entre uma empresa excelente e uma empresa boa, a gestalt do estudo inteiro, captada na metáfora do volante contra o círculo da destruição. E é para esse amplo contraste que voltaremos nossa atenção agora. Resumo do capítulo. Aceleradores tecnológicos. Ponto-chave. As organizações feitas para vencer pensam diferente das medíocres em relação à tecnologia e às mudanças tecnológicas. As organizações feitas para vencer evitam os modismos e trens da alegria tecnológicos, no entanto, costumam se tornar pioneiras na aplicação de tecnologias rigorosamente selecionadas. A questão-chave, em relação a qualquer tecnologia é, a tecnologia se encaixa diretamente em seu conceito do porco-espinho. Em caso afirmativo, então você precisa ser o pioneiro na aplicação dessa tecnologia. Caso contrário, você pode buscar paridade ou ignorá-la inteiramente. As empresas feitas para vencer usaram a tecnologia como um acelerador, não como gerador de velocidade. Nenhuma das empresas que antes eram boas e se tornaram excelentes iniciou sua transformação sendo pioneiras em tecnologia. No entanto, todas elas se tornaram pioneiras na aplicação de tecnologias. Assim que perceberam de que forma elas se encaixavam dentro de seus 3 círculos e após atingirem a ruptura. Você poderia ter adotado exatamente as mesmas tecnologias de ponta que as empresas, feitas para vencer, utilizaram de forma pioneira e oferecido de graça às empresas de comparação direta, e ainda assim essas empresas não chegariam nem perto de produzir os mesmos resultados. A forma que uma empresa reage à mudança tecnológica é um bom indicador de sua motivação interna para a excelência, em oposição à mediocridade. Empresas excelentes respondem com ponderação e criatividade, movidas por uma compulsão de transformar potencial não realizado em resultados. Empresas medíocres reagem e tropeçam, motivadas pelo medo de ficar para trás. Descobertas surpreendentes. A ideia de que a mudança tecnológica é a principal causa do declínio de empresas que um dia foram excelentes, ou da perpetuação da mediocridade de outras empresas, não é sustentada pelas evidências. É claro que uma empresa não pode ficar parada e esperar se tornar excelente um dia, mas a tecnologia, por si só, nunca é uma causa principal nem de excelência nem de declínio. Ao longo de 84 entrevistas com executivos das empresas, feitas para vencer, aproximadamente 80% deles nem mesmo mencionaram a tecnologia como um dos 5 fatores principais da transformação. Isso é verdadeiro até mesmo em empresas que ficaram famosas por sua aplicação pioneira de tecnologias, como a Nucor. Engatinhar, andar, correr pode ser uma abordagem muito eficaz, mesmo em tempos de mudanças tecnológicas rápidas e radicais. 8. O volante e o Então, queridos, uau, lemos o 6º, o 7º capítulo, terminamos o 6º, né? Porco-espinho e a tecnologia. Agora nós vamos entrar, próximo vídeo, vamos ver o 8º e o 9º, e o epílogo final, 50 páginas final. E finalizamos esse livro. Uau! Incrível isso. Estou bem contente. Estou bem contente. E com tudo que está trazendo, é bem interessante. Nós vamos ver agora, no próximo, aceleradores tecnológicos, né? O volante e o circuito de destruição. O volante e o circuito de destruição, é isso. Tá bom, queridos? Até o próximo vídeo. Valeu!